Muita atenção agora, torcedor celeste. Desde as primeiras horas da manhã, um nome tomou conta de corredores, grupos de torcedores, bastidores de rádio e mesas de debate: Fabinho. As notícias divulgadas recentemente mexeram com os ânimos da torcida do Cruzeiro de uma maneira que há muito tempo não se via. E é justamente isso que transformou o ambiente cruzeirense em um terreno de pura ansiedade. Porque quando o nome de Fabinho surge repentinamente em meio a um momento tão decisivo para o clube, a primeira reação é imaginar que existe algo por trás, algo que poderia mudar rumos, redefinir escolhas e fortalecer ambições. E, convenhamos, quando o assunto envolve o Cruzeiro de Pedro Lourenço, tudo se torna ainda mais elétrico. O dono da SAF não pensa pequeno, não planeja pequeno, não investe pequeno. Isso, somado ao perfil de Leonardo Jardim, cria um terreno fértil para rumores, interpretações e projeções que inflamam a imaginação de qualquer torcedor. Mas antes de chegar ao centro dessa informação, é preciso entender o que aconteceu nos últimos dias e por que isso deixou os cruzeirenses em estado de alerta máximo. Pois ao mesmo tempo em que Fabinho é colocado como alvo possível, ainda que distante, outra frente de discussão se abriu dentro da Toca da Raposa. Leonardo Jardim não é um treinador de frases soltas. Quando decide falar, sabe exatamente o peso que suas palavras carregam e o impacto que vão gerar. E na entrevista concedida ao CNN Esportes S.A., o técnico do Cruzeiro abriu um debate que vinha crescendo silenciosamente no futebol nacional, mas que ainda não tinha encontrado uma voz forte o suficiente para balançar a estrutura da discussão. Ele fez isso sem rodeios, sem gírias, sem meias palavras. Expôs sua visão com firmeza ao abordar a questão dos gramados sintéticos, tema que vem se tornando central dentro da Série A do Campeonato Brasileiro e que ganhará ainda mais força em 2026, quando cerca de 30% dos estádios deverão adotar a superfície artificial. A posição de Jardim não é baseada em achismo, preferência pessoal ou nostalgia de um futebol que já passou. Ela nasce de uma análise profunda sobre competitividade, segurança, integridade esportiva e coerência dentro de uma liga que deseja se tornar forte, respeitada e capaz de competir em padrão internacional. Para ele, o problema não está no sintético ser bom ou ruim. Está no fato de que o Brasil, ao contrário das principais potências futebolísticas do mundo, caminha para um cenário onde cada estádio oferece uma realidade diferente, uma sensação diferente, um ritmo diferente, criando um campeonato fragmentado, difícil de padronizar e ainda mais difícil de ser compreendido do ponto de vista técnico. Durante a entrevista, o treinador foi categórico. O debate não deveria ser sobre a qualidade da grama, mas sobre a uniformidade das condições de jogo. Uma liga profissional, segundo ele, precisa oferecer o mesmo tipo de piso para todos os clubes ao longo da temporada. É assim na Inglaterra. É assim na Espanha. É assim na Itália. É assim em praticamente toda a Europa. E é assim porque esse padrão cria previsibilidade, segurança e condições iguais para todos. No Brasil, porém, a realidade caminha na direção oposta. Jardim explicou que muitos acreditam estar modernizando o futebol ao introduzir gramados artificiais, mas, na prática, o país está criando um problema estrutural que pode comprometer atletas, desempenho técnico e até mesmo o prestígio da liga. Ele citou diretamente exemplos internacionais para reforçar que o sintético não é a regra, e sim a exceção no alto rendimento. Disse que, nos campeonatos mais fortes do planeta, a superfície artificial é proibida ou raramente utilizada. E isso não acontece por acaso. Acontece porque o futebol de elite, no mundo inteiro, entende que a uniformidade é um dos pilares básicos da justiça esportiva. Mas foi ao citar sua própria experiência no Brasil que Leonardo Jardim adicionou intensidade ao debate. Ele relembrou o jogo contra o Vitória, disputado sob chuva forte, em um campo que, segundo suas palavras, se transformou em algo impraticável. A descrição do treinador foi direta. Era como jogar dentro de uma enorme lâmina de água, sem qualquer condição real para uma partida profissional. Jardim contou que, antes do jogo, olhou para o campo e disse a Pedro Lourenço que acreditava que não haveria partida. A resposta de Pedrinho foi tão sincera quanto desanimadora. Aqui, tudo se permite. Essa frase, segundo Jardim, resume um dos grandes dilemas do futebol brasileiro. Na partida, apenas um jogador sofreu uma lesão grave na perna. Apenas um, mas poderia ter sido mais. Poderia ter sido um desastre completo. E para o treinador, esse é o ponto central. Alguém autorizou aquela partida. Alguém ignorou o risco óbvio. Alguém decidiu que seria possível jogar em uma situação completamente irregular. Esse tipo de decisão, segundo ele, revela problemas que vão muito além de gramados ou drenagens ruins. São problemas de critério, de responsabilidade e de falta de padrão nas deliberações mais simples. A sinceridade do técnico ao falar sobre esse episódio mostrou que ele não está discutindo apenas um aspecto técnico do esporte. Está falando de vidas.
Carreiras. Futuro de profissionais que dependem do próprio corpo para trabalhar. Ele lamentou abertamente que, após o choque inicial da lesão, ninguém se lembre do atleta que saiu machucado. O debate volta sempre para o jogo, para o resultado, para a tabela. Mas não para as consequências humanas de decisões precipitadas por diretrizes mal estruturadas. Esse ponto conecta diretamente com outro tema que Jardim abordou, a situação de Caio Jorge. O atacante, destaque absoluto da equipe, foi poupado do jogo contra o Ceará e nem viajou com o elenco. Alguns torcedores imaginaram que fosse decisão técnica, estratégia ou precaução exagerada. Mas, segundo o próprio treinador, partiu exclusivamente do departamento médico. Caio apresentou uma contratura e a comissão médica entendeu que colocá-lo em campo poderia transformar algo simples em algo muito mais sério. Jardim explicou que insistiu para que não houvesse risco desnecessário, porque o Cruzeiro precisa de todos os jogadores disponíveis, especialmente em um momento tão competitivo da temporada. A fala sobre Caio não coincidiu por acaso com sua crítica aos gramados e às decisões erradas tomadas ao longo do campeonato. Para ele, tudo faz parte do mesmo problema. A integridade física dos atletas não pode ser assunto secundário. E não apenas quando acontece a lesão, mas antes dela. Prevenir é tão importante quanto tratar. E essa postura preventiva, segundo o treinador, deveria ser regra, não exceção. A entrevista inteira de Leonardo Jardim serviu para acender uma luz sobre algo que muitos preferiam ignorar. O Brasil se aproxima de um campeonato com parte dos estádios utilizando gramado artificial, parte utilizando gramado natural, parte com drenagem moderna, parte sem condições mínimas. Ao mesmo tempo, as decisões sobre a realização dos jogos seguem sem critério claro, sem protocolo eficiente e sem responsabilidade direta sobre o que pode acontecer dentro de campo. Para o treinador do Cruzeiro, é impossível falar em evolução enquanto a base da competição é construída em terreno instável. Enquanto não houver padrão, nenhum clube conseguirá desenvolver seu futebol de forma coerente. Enquanto cada rodada oferecer condições imprevisíveis, nenhuma equipe poderá trabalhar com planejamento sólido. A situação envolvendo Fabinho e o Cruzeiro ganhou um peso inesperado dentro dos bastidores do futebol brasileiro. A simples possibilidade de ver um volante deste calibre voltar ao país já seria suficiente para gerar repercussão, mas quando o interesse parte diretamente da SAF comandada por Pedro Lourenço, o assunto toma proporções ainda maiores. Isso porque Fabinho, aos 32 anos, reúne experiência, status internacional e um histórico de conquistas que poucos jogadores brasileiros conseguem carregar depois de tantos anos atuando em alto nível no exterior. O Cruzeiro enxerga no jogador uma oportunidade rara dentro de um mercado cada vez mais competitivo. Com o contrato se aproximando do fim e a partir de janeiro já sendo possível assinar um pré-acordo, a situação cria uma brecha que poderia favorecer clubes interessados, inclusive aqueles que não entram em leilões milionários. A SAF Celeste avalia com cuidado esse cenário, sabendo que jogadores do porte de Fabinho só ficam disponíveis nessas condições em momentos muito específicos. Fabinho deixou Liverpool em 2023 após uma passagem marcante, consolidando-se como um dos volantes mais respeitados da Europa, tanto pela força defensiva quanto pela leitura de jogo acima da média. No Al Ittihad, encontrou estabilidade e um contrato simplesmente gigantesco, que o colocou entre os atletas mais bem pagos do Oriente Médio. A remuneração, no entanto, transformou-se justamente no maior obstáculo para qualquer clube interessado em trazê-lo de volta ao Brasil. Os valores falam por si, cerca de 14 milhões de euros por temporada, algo que, convertido, supera facilmente os 75 milhões de reais anuais. Em outras palavras, mais de 6 milhões de reais por mês. Esse padrão salarial está completamente fora da realidade de qualquer equipe brasileira, mesmo aquelas com maior poder financeiro. Para o Cruzeiro, que vem trabalhando com planejamento firme e responsabilidade desde a chegada da SAF, entrar nesse tipo de disputa é inviável. Por isso, a equação para contratar Fabinho depende de uma peça central, a vontade do próprio jogador. Não se trata apenas de aceitar uma redução salarial, mas de abrir mão de uma quantia tão alta que chega a ser desproporcional para os padrões nacionais. A negociação, portanto, não depende de um esforço financeiro do clube mineiro, e sim de uma decisão pessoal do atleta, uma decisão que só se justificaria se ele enxergasse no retorno ao Brasil algo maior do que o aspecto econômico. E é aí que surge outro ponto crucial da história, a prioridade europeia. Fontes ligadas ao staff do jogador afirmam que Fabinho ainda se considera capaz de competir no mais alto nível e que, antes de pensar em voltar ao Brasil, ele quer avaliar propostas do futebol europeu. Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, atuar em uma liga de maior visibilidade poderia reforçar sua ambição de permanecer na lista de jogadores observados para o próximo ciclo. Mesmo assim, o Cruzeiro não está descartado.
Pelo contrário, aparece como uma alternativa forte dentro do campo emocional. A presença de Leonardo Jardim, treinador que ajudou a moldar Fabinho nos tempos de Mônaco, tem um impacto considerável na análise. O volante conhece o trabalho do português, sabe como ele organiza suas equipes e entende que poderia recuperar o protagonismo sob o comando de alguém que conhece profundamente suas características. Além disso, há o peso do projeto esportivo do Cruzeiro. A SAF Celeste, desde sua criação, vem trabalhando para recolocar o clube num patamar competitivo alto, tanto em estrutura quanto em ambição. Para Fabinho, esse tipo de projeto pode representar algo além do imediatismo financeiro. Pode significar retorno ao Brasil com status de referência, liderança técnica e papel central na organização tática do time. Mas, claro, isso não resolve o problema principal. Mesmo com o interesse e com a boa relação entre treinador e jogador, a disparidade entre o salário atual e o que um clube brasileiro pode oferecer permanece gigantesca. Para que a negociação evolua, Fabinho teria de aceitar não apenas uma redução simbólica, mas uma queda drástica, algo que, sinceramente, poucos jogadores no auge financeiro de suas carreiras estão dispostos a aceitar. O Cruzeiro sabe disso. E, por isso, conduz o assunto sem euforia e com total pé no chão. Internamente, o clube entende que a negociação só teria futuro real se o jogador se posicionasse de maneira clara, demonstrando interesse em voltar ao país e aceitando os limites financeiros do mercado brasileiro. Até lá, a postura segue sendo de observação e paciência. O clube não pretende forçar nenhuma movimentação que rompa o planejamento construído nos últimos anos. Ainda assim, a simples presença do nome de Fabinho na pauta já mostra o tamanho da ambição do Cruzeiro para 2026. A SAF de Pedro Lourenço não se contenta com reforços medianos, ela busca figuras que mudam o patamar do elenco, elevam o rendimento técnico e geram impacto imediato na forma de jogar. Fabinho seria exatamente esse tipo de contratação. Experiente, líder, acostumado a grandes jogos e conhecedor dos métodos de treinadores de ponta. Dentro desse contexto, a novela Fabinho segue aberta. O Cruzeiro está atento, respeitando seus limites e pronto para agir caso o jogador sinalize abertura para um retorno ao Brasil. Mas, por enquanto, permanece como uma opção mais emocional do que financeira. Uma possibilidade que depende de sacrifício, de escolha pessoal e de uma combinação rara de fatores que nem sempre se alinham no futebol moderno. Se Fabinho decidir voltar e aceitar reduzir seus vencimentos, Belo Horizonte pode virar o cenário de um dos movimentos mais marcantes do mercado nacional dos últimos anos. Se não decidir, o Cruzeiro seguirá buscando alternativas, mantendo sua postura responsável e mirando peças que se encaixem nos padrões definidos pela SAF. Agora, a grande questão é: o que vem aí? A resposta ainda não foi dada. E talvez essa seja exatamente a intenção. Fazer o torcedor acompanhar, observar, questionar, vibrar, suspeitar e esperar. Se você quer saber tudo o que realmente está por trás desses movimentos, se quer entender qual será o próximo passo e se deseja acompanhar cada detalhe dos bastidores do Cruzeiro, então inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe nos comentários qual é sua opinião sobre toda essa situação que está tirando o sono da torcida azul.